Este já é o segundo domingo no qual aparece a figura de São João Batista. Já refletimos bastante sobre São João Batista no domingo passado, só que hoje eu me fixei bastante nos elogios que Jesus Cristo faz à pessoa de São João Batista. E eu comecei a me perguntar se Jesus elogia outras pessoas no Novo Testamento. Quais são as figuras singulares elogiadas de maneira individualmente por Jesus Cristo? E aí, dando volta, pensando, eu encontrei quatro. De maneira singular, não de maneira coletiva. A primeira figura que vem à mente assim é aquela mulher que está bem descrita no capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus, a cananeia. Portanto, não judia. Vocês vão lembrar da história. É uma mulher cuja filha está possessa por um diabo. E aí essa mulher vai ao encontro de Jesus para pedir a ele que liberte a sua filha daquele mal. E Jesus, como ele tem uma ordem para fazer o bem, primeiro os da casa de Israel, depois aos outros, ele fala assim para aquela mulher: olha, não está bem dar comida dos filhos aos cachorrinhos. Portanto, é uma humilhação. Mas aquela mulher, ela não está nem aí para a humilhação. E ela responde de maneira muito nobre. Ela diz assim: olha, mas os cachorrinhos, como eu, também podem comer as migalhas que caem das mesas dos seus donos. E Jesus fica tão encantado com essa resposta e gosta tanto da resposta dela, que Jesus faz um baita elogio e diz assim: mulher, grande é a tua fé, vai, tua filha já está curada. Esse elogio é muito bonito, de Cristo. Outro personagem que é elogiado por Cristo de maneira bem singular é aquele centurião romano. Está em Lucas capítulo 7. Lucas 7. Vocês também se lembram da história. É um homem que está naquela região a mandato de Roma, porque é um centurião. Centurião é um chefe de 100 soldados. 100, por isso, centurião. Então, ele serve diretamente ao Império Romano naquela região. Ele não é judeu. E aquele homem parece que é um homem bom, porque de repente um dos seus criados, servos, talvez um dos 100 soldados, fica doente. E ele ouviu falar de Jesus. Lucas capítulo 7. Aí ele vai ao encontro aí ele vai pedir a cura do seu criado. E quando Jesus vai ao encontro dele, ele fala: não, Senhor, não precisa ir. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado vai ficar curado. É dessa passagem que nós pegamos as palavras para dizer antes da comunhão, né? Que a gente diz em todas as missas: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A gente faz uma pequena adaptação, mas são as palavras do centurião. E Jesus fala assim, diante da fé, diante da manifestação de fé do centurião, ele diz assim: nem em Israel encontrei tamanha fé. Vai, já está feito o milagre. E o homem vai e a coisa acontece exatamente como Jesus falou. Segundo o elogio que eu identifiquei no Novo Testamento a uma pessoa singular. Curiosamente, são 2 não-judeus. Aí, para não ficar dizendo que Jesus só elogia os estrangeiros, aí eu acho que é bom encontrar 2 judeus. E encontrei 2 judeus. O primeiro judeu é Natanael. Está narrado em João, logo no capítulo 1, ali a partir do versículo 47.
Natanael é um judeu que ama a verdade. Natanael nunca diz mentiras. Natanael é muito verdadeiro. Ele é tão verdadeiro que ele é até um pouco tosco. E quando Jesus vê Natanael se aproximando, Jesus faz um baita de um elogio e diz assim: aí vem um israelita de verdade, no qual não há falsidade. Lembra dessa passagem? E Natanael, como é tosco, em vez dele agradecer Jesus, ele fala assim: de onde me conheces? Típico de gente tosca, né? Mas muito sincero. E Jesus gosta muito dessa sinceridade. Aí vem um israelita de verdade, no qual não existe mentira, não existe falsidade. É assim que eu gosto. Esse é Natanael, e Jesus elogia. Bonito. Esse amor à verdade de Natanael. E Jesus elogia. Quando a pessoa ama a verdade, mesmo que seja tosca, Jesus gosta da verdade porque Ele é a verdade. Não quero justificar com isso as nossas faltas de educação quando a gente fala as coisas, tá? Não estou justificando nenhuma falta de educação. Ao dizer a verdade, temos que também usar a caridade, né? Mas sem dúvida alguma, Jesus fica contente com o amor à verdade que existe em Natanael. E o segundo judeu que eu identifico é esse de Mateus capítulo 11 hoje, que é o próprio São João Batista. São pelo menos 2 elogios, porque, claro, vocês já notaram que para Deus todo mundo é igual, só que São João Batista é um pouquinho mais igual que os outros, né? Aí para os outros só um elogio, mas para São João Batista pelo menos 2. Porque São João Batista é alto nível, né? Realmente é assim, todo mundo é igual, mas São João Batista é mais igual. E aí Jesus faz um primeiro elogio. Um profeta, muito mais do que um profeta, é dele que escreveu Isaías. Vejam só, muito mais do que um profeta, exalta São João Batista. E como se não bastasse essa exaltação, Jesus, sabendo aquela alma nobre que é São João Batista, ele diz assim: vocês sabem, daqueles homens que nasceram de mulher, é uma maneira judaica de falar as coisas, né? Daqueles homens que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Vejam só como João Batista é grandioso diante dos olhos de Cristo. Eu encontro esses 4 elogios e sinceramente eu não me lembro de outros. Talvez tenha, não estou dizendo que não tenha, mas eu não lembro. Há pessoas singulares. Jesus não é de elogiar muito, mas esses 4 elogios ficaram registrados na Escritura Santa. E eu fiquei pensando o seguinte também: seria tão bom se Deus me elogiasse. E aí, repassando as Escrituras, eu encontrei um texto que eu penso que é o texto com o qual Deus poderia nos elogiar. Está em Mateus capítulo 25. Vocês lembram da passagem dos talentos? Jesus entrega, quer dizer, um senhor poderoso na historinha é uma parábola. Entrega uns talentos e aqueles que multiplicaram os talentos recebem a seguinte palavra daquele homem: muito bem, servo bom e fiel. Pessoal, esta frase, se a gente pensar bem, é uma frase de canonização, dita não pelo Papa, mas dita pelo próprio Deus. Muito bem, servo bom e fiel. Está no capítulo do final dos tempos, que é o capítulo 25 de São Mateus. Esse mesmo capítulo é o capítulo do juízo final. E lá tem outro elogio, que Jesus vai dizer, espero que ele diga para nós um dia: vinde benditos do meu Pai. Então olha só, o primeiro elogio que a gente tem que escutar um dia: servo bom e fiel. Segundo elogio que nós temos que escutar um dia: benditos do meu Pai. E eu fiquei pensando o seguinte: nossa, se um dia eu escutar
Deus falando para mim: servo bom e fiel, vem para cá. Eu acho que eu vou ficar tão feliz no dia em que eu receber esse elogio, mas vou ficar tão feliz que todos os sofrimentos desta terra vão me parecer nada. Se Deus me fizer esse elogio, eu vou ficar tão feliz que eu acho que eu vou desejar voltar para a terra para sofrer mais, para ganhar um céu mais grandioso. Acho que eu vou ficar tão feliz se Deus falar para mim, servo bom e fiel, que vai ser tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que todas as coisas ruins que acontecem neste mundo vão ser uma simples bagatela diante da felicidade eterna. Porque o elogio vem de Deus. A pessoa agora está segura. Se você escutar um dia da boca do próprio Deus falando sobre você, servo bom e fiel, serva boa, serva fiel, você vai desejar ter mais um filho só para ele te acordar às noites e te atormentar e não te deixar dormir por amor a Deus. Isso vai parecer quase nada. Se você um dia escutar esse elogio, servo bom e fiel, você vai entender como é importante a paternidade e a maternidade, uma família numerosa e com todas as dificuldades, e não tem nenhum problema, mesmo que tenha problema, os problemas diminuem diante do prêmio, diante da glória. Servo bom e fiel. Isso daqui é tão maravilhoso, que as coisas deste mundo de repente enfraquecem a sua luz, e toda a glória e todo o esplendor se manifesta diante dos nossos olhos. É algo fantástico ser elogiado por Deus. Esses elogiozinhos que a gente mendiga dos outros não vale nada diante do elogio que Deus pode fazer de você, porque as pessoas não são tão verdadeiras. Tem gente que pensa que a gente é ruim quando na verdade a gente é bom. Tem gente que pensa que a gente é bom quando na verdade a gente é ruim. Tem gente que pensa que a gente é gordo quando na verdade a gente é magro. Tem gente que pensa que a gente é magro quando na verdade a gente é gordo. A gente não entende. Os elogios, as observações, as coisas que pensam de nós, é tudo relativo, só Deus tem a verdadeira verdade sobre nós. E portanto, quando Deus nos elogiar, o elogio dele é veraz, é verdadeiro, e isso é o que importa. O que os outros falam, o que os outros pensam, seja nos elogiando, seja nos massacrando, isso não é nada diante da verdade de Deus que se manifesta. Já pensou se a gente vivesse na presença de Deus? Nem os elogios nos inchariam de orgulho, nem as humilhações nos arrasariam. Tudo muito relativo. Porque Deus tem a verdade. Deus tem a verdade. Vocês sabem que, graças a Deus, alguns brasileiros já foram canonizados, né? Nós temos brasileiros que já são santos de altar. Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão de Guaratinguetá, em São Paulo. Temos a nossa querida Santa Dulce dos Pobres, na Bahia, né? Uma baiana canonizada. Temos o São Mateus Moreira, que é do Rio Grande do Norte, também canonizado, né? Temos o Beato Odílio, do Rio Grande do Sul, a Santa Paulina do Coração Agonizante, eu acho que ela é de Santa Catarina. Enfim, graças a Deus, já tem muito brasileiro santo. E não sei se vocês observaram, quando o Papa canoniza um fiel, a fórmula é mais ou menos essa: eu, pela autoridade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, claro, com a autoridade de Papa, declaro que fulano de tal é santo e ordeno que se lhe inscreva no catálogo dos santos. A partir desse momento, fulano de tal é santo. Alguns brasileiros, algumas pessoas no mundo inteiro são declaradas santas, mas todos, absolutamente todos os que chegarem no céu são necessariamente santos, mesmo que não tenham sido canonizados. Então, já que o Papa não usou a fórmula de canonização para nós, a nossa fórmula de canonização quem vai dizer é Deus. E a fórmula de canonização do Papa interessa relativamente também.
porque a de Deus é mais bonita. Servo bom e fiel. Para que uma fórmula de canonização mais bonita do que essa se vier do próprio Deus? Servo bom e fiel. Isso é uma fórmula de canonização. E todo fiel, se chegar na glória de Deus, exatamente esse elogio e essa fórmula que deve escutar. Se quiserem depois, leiam com calma Mateus capítulo 25 e vão se encantar por esse capítulo da Escritura Santa. Servo bom e fiel. Que maravilha poder pensar que um dia Deus vai falar tão bem de nós. Assim esperamos. E vejam que eu disse que se Deus falar isso de mim, eu vou ficar tão feliz, mas tão feliz que as coisinhas deste mundo, sofrimentos, dificuldades que falaram de mim, que não falaram de mim, que disseram isso, que disseram aquilo, tudo isso desaparece, tudo isso é nada e menos que nada diante dos elogios de Deus. Porque a gente vai estar tão feliz, tão alegre. Vejam só como o motivo da nossa alegria não pode estar nas coisas deste mundo. Ultimamente muita coisa tem dado errado, né? Até o hexacampeonato a gente perdeu. Muita coisa tem dado errado, né? Desde outubro tem muita coisa dando errado para esse país. O hexa também já foi. Muitos países sofrendo com regimes totalitários. Muitas pessoas passando fome. Se a gente fizesse aqui uma sessão de... Vamos contar as nossas mágoas, né? Cada um conta o seu problema, sua mágoa, sua dificuldade, sua tribulação. Acho que a gente ia fazer assim um grande círculo, íamos nos abraçar e íamos chorar, né? Íamos chorar tanto, mais tanto, talvez, que a gente ia encher essa igreja de lágrimas. Íamos sair daqui nadando nas lágrimas, porque tem tantos motivos para ficar triste e sucumbir na tristeza. Se a gente for pensar bem, tem muita coisa ruim acontecendo. Se a gente depender disso para ficar feliz, eita, que situação, a gente fica triste. Por isso, o cristão, ele tem que ter isso que aparece também no Evangelho de hoje. Vocês viram que há duas maneiras de existir. Duas maneiras de existir. A primeira maneira é daqueles que nascem de mulher. Daqueles que são nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. A segunda maneira é quando Jesus fala assim: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. É uma maneira sobrenatural de existir. Nós existimos naturalmente e somos chamados a existir sobrenaturalmente. As duas coisas se complementam. Quem vive somente de maneira natural tem muito motivo para ficar triste, porque tem muita coisa ruim acontecendo. Mas quem vive de maneira sobrenatural, que vive na graça, que vive na amizade com Deus, que procura ser um servo bom e fiel, e que tem a esperança de um dia escutar dos lábios do próprio Deus, servo bom e fiel, essas coisinhas, sabe, ganhar copa ou não ganhar copa é nada diante das alegrias eternas. Porque existe uma dimensão que é totalmente horizontal, natural, tranquila, mas vem Deus e eleva a nossa maneira de ver as coisas. A gente começa a viver a vida na graça, a vida sobrenatural, uma vida de oração, uma vida onde a gente consegue perceber o que está acontecendo com a nossa vida, com o mundo, com o Brasil, com tudo. E a gente começa a enxergar, porque Deus abre os olhos da nossa mente. E a gente entende, puxa vida, isso daqui faz sentido. E a nossa alegria vai aumentando. Porque sempre está no final do horizonte, no final do vértice da nossa vida, esse
servo bom e fiel. Servo bom e fiel. E a gente vai ficando tranquilos, porque confiamos em Deus, porque a nossa alegria está em Deus. Como o seu Joaquim, termino contando a história do seu Joaquim, que era um senhor que completava 100 anos. 100 anos. Depois de 99, 100. São muitos anos de vida. E era um velho forte. Não era um velhinho assim, não, um velho forte, com 100 anos, assim, o seu Joaquim. E então ele foi entrevistado, inclusive pela televisão. E então a repórter fez a típica pergunta que qualquer repórter talvez faria: seu Joaquim, qual é o segredo da sua longevidade, né? Pergunta típica nesses momentos. E o seu Joaquim falou assim para ela: simples, eu nunca discuto. Eu nunca discuto. E a repórter falou assim: não, seu Joaquim, vamos lá. Normalmente, o motivo da gente conservar a saúde não é não discutir. O motivo normalmente, sei lá, é a dieta, não é? É a academia, é fazer um esporte. Mas não discutir, seu Joaquim. Aí o seu Joaquim falou para ela assim: sabe, você tem razão, talvez seja isso. Ele nunca discute. Ele nunca discute. Talvez você esteja certo e eu esteja errado. Uma pessoa que tem paz, que não fica sempre querendo a pessoa que sempre tem razão, porque vê as coisas de outra maneira. Eu nunca discuto. Talvez, como a gente se importa muito com tudo, talvez a gente vai ficar cheio de ruga na cara, né? Mas uma pessoa que é leve, que é serena, que confia em Deus de verdade, que espera escutar um dia servo bom e fiel, a vida fica muito mais tranquila. Qual é o segredo? Confiar em Deus, ter fé, encontrar o verdadeiro motivo da alegria, que certamente não podem ser as quimeras daqui. Tem que ser as eternidades de Deus que se tornam presentes aqui também, na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Ele encha a nossa vida com a sua alegria e tudo irá bem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo